A paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos hoje no último dia da campanha com o tema Vale da Esperança. O versículo-chave dessa campanha se encontra em Oséias, capítulo 2, versículo 15. Ele darei as suas vinhas dali, e o vale de Agor, por porta da esperança, e ali cantará, como nos dias da sua mocidade, e como no dia que subiu da terra do Egito. Nós temos uma esperança incrível, mas às vezes a vida pode atrapalhar e pode ser difícil. Manter essa esperança em dias conturbados é muito difícil. De repente, durante uma provação, um grande desespero toma conta do seu coração. E é neste momento que a sua esperança vem desfalecer. Há muitos versículos na Bíblia sobre esperança, que nos encorajam e nos lembram de quanto temos que continuar firmes e como temos que esperar as promessas do Senhor se cumprir. Nossa esperança é que temos vivido esta vida para Jesus. Estaremos com Ele eternamente. É para isso que vivemos. Isso requer que não tenhamos nosso foco nas coisas da terra, mas que tenhamos nossos olhos postos nos lugares celestiais. Às vezes isso pode ser difícil de fazer, já que os cuidados deste mundo ameaçam sufocar nossa esperança e desviar nossa atenção. Mas para um nível terreno. Mas sabemos que temos uma esperança melhor do que isso. Qual é a nossa esperança? Que teremos a vida eterna. A esperança que não nos decepcionará no dia em que a esperança realizar seu cumprimento final. E viveremos para Ele. Viveremos para Ele em todo tempo e todo momento de nossas vidas. Viveremos para o nosso Senhor Jesus Cristo. Que nós seremos como Cristo. Nós nos purificamos, somos santificados e progredimos, porque temos a esperança. A esperança é que nos leva a cada dia mais continuar neste caminho. Amados, agora somos filhos de Deus. Ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como Ele é, o veremos. E qualquer que nele está a esperança, purifica-se a si mesmo, como também Ele é puro. 1 a João, capítulo 3, versículo 2 ao 3. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, aqueles que são chamados segundo o seu propósito, pois que os dantes conheceu, também o predestinou, para serem conforme a imagem do Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Romanos capítulo 28, versículo 29. A quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, Cristo em vós, esperança da glória. Colossenses capítulo 1, versículo 27. A promessa que nos ajude a manter a nossa esperança, dá ânimo. A esperança não nos faz desanimar, não desistir, porque temos algo a continuar. Porque para mim tenho que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória em nós há de ser revelada. Romanos capítulo 8, versículo 18. Pensamentos de Deus para você, quando tua esperança ameaça te deixar. Esforça-vos e animai-vos. Não tendes, nem vos espantes diante deles, porque o Senhor teu Deus é que vai contigo. Não te deixará e nem te desamparará. Deuteronômio, capítulo 3, versículo 1 ao 6. A esperança que temos, porque em esperança fomos salvos,
Ora, a esperança que se vê não é esperança, mas se esperarmos o que não vemos, com paciência o esperamos. Romanos capítulo 8, versículo 25. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Romanos capítulo 5, versículo 5. Pois a lei nenhuma coisa aperfeiçoou, e desta sorte introduzido uma melhor esperança, pela qual chegamos a Deus. Hebreus capítulo 7, versículo 19. Esta é a melhor esperança, porque nós, pelo Espírito da fé, aguardamos a esperança da justiça. Gálatas capítulo 5, versículo 25. Mas Cristo, como filho sobre própria casa, somos nós, e tão somente conservarmos firmes a confiança e a glória da esperança até o fim. Hebreus capítulo 3, versículo 6. E essa é a nossa maior esperança, a esperança de estarmos com Ele na glória. Nem os olhos viram, nem ouvido ouviram, nem jamais penetrou no coração humano, porque Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito e a todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9 e 10. Nem os olhos viram, nem o ouvido ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para os que o amam. É desse modo que precisamos compreender o primeiro capítulo de Efésios. Ao ler esse livro, podemos ver que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, e também o nosso coração pode penetrar aquilo que nenhum coração humano provou. Tudo isso é que Deus preparou para aqueles que o amam. Oramos ao Senhor para que todos tenhamos a esperança, a fim de adquirirmos experiência e de provar dessas riquezas preparadas por Deus. Após deixarmos a esperança entrar no nosso coração, vamos começar a viver de maneiras diferentes. Porque o próprio Deus que preparou nos revelou pelo Espírito. Porque o Espírito, todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 10. Deus, todavia, revelou a nós por intermédio do Espírito, porquanto o Espírito até as profundezas de Deus. Permanecendo no Espírito, quando invocamos o nome do Senhor e mergulhamos na palavra, usando o nosso Espírito, Deus vem e nos dá revelação. A tal revelação não será qualquer coisa, não será superficial, pois o Espírito perscruta as profundezas de Deus. A palavra que estamos lendo vem do íntimo de Deus, pelo que podemos ter nossa vida impactada e transformada. O versículo 11 continua: pois quem conhece os pensamentos do ser humano, a não ser o espírito do homem, que nele reside? Assim, igualmente, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. 1 Coríntios, versículo 2. Pelo Espírito podemos conhecer os pensamentos de Deus. Tudo o que Deus é e tem no nosso espírito consegue tocar por meio do Espírito que em nós habita. Deus preparou tudo para nos entregar-nos seu próprio Espírito, como lemos. No entretanto, não recebemos o Espírito do mundo, mas sim o Espírito que vem de Deus, a fim que possamos compreender que por Deus nós fomos outorgados gratuitamente. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 2. O Espírito que recebemos não é do mundo, mas é de Deus. Portanto, esta esperança tem que estar em nossos pensamentos, sabendo que nosso Deus, através do Espírito Santo que nos qualifica,
para conhecer as profundezas de Deus. Conheceremos os pensamentos de Deus, seremos transformados e ficaremos totalmente ao seu serviço quando deixarmos o Espírito Santo agir em nós, em nossa mente e em nosso coração. E que essa esperança esteja em vosso coração em todo tempo, em todo momento. Quando Deus falou para Oséias, no capítulo 2, versículo 15, lhe darei as suas vinhas dali e o vale de Agor, na porta da esperança, e ali cantará como nos dias da sua mocidade e como no dia em que subiu da terra do Egito. Deus trouxe à memória do povo que ele foi tirado da escravidão do Egito. Quando o povo cantou ali na passagem do Mar Vermelho, e entoou louvores ao Senhor, porque Deus havia os tirado da terra da escravidão. Aqui em Oséias, Deus falou que ia trazer de volta as suas vinhas, e a mesma alegria que eles tinham quando deixaram a terra do Egito. Nós sabemos que durante aquela caminhada do povo de Israel pelo deserto, também teve os cuidados de Deus. Deus falou para o profeta Oséias, vai lá, cata uma mulher amada do seu amigo, adúltera, e case-se com ela. Porque a nação de Israel estava nessa maneira naquela época, afastada da presença do Senhor, cultuando, adorando outros deuses. E Deus trouxe à memória deles o tempo que eles ainda eram escravos, mas que Deus havia os libertado. Muitas vezes nas passagens da Bíblia, Deus quer que nós tenhamos a memória voltada pelos seus benefícios. Porque é muito difícil durante uma provação lembrar de todas as bênçãos que já nós recebemos do Senhor. Mas o Senhor fala conosco nesse último dia de campanha. Traga à tua memória os benefícios que Deus tem feito em tua vida. Seja grato, tenha gratidão. Gratidão por o sacrifício vivo de nosso Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário por amor de nossas almas. E qual que é a nossa maior esperança? A nossa maior esperança é vivermos a vida eterna e estarmos com Ele na glória. É essa esperança que não pode sair do nosso coração durante as adversidades, provações e aflições dessa vida terrena. A esperança de sabermos que aqui tudo é passageiro, mas que um dia nós estaremos com o nosso Senhor Jesus Cristo na glória, entoando louvores eternamente. Então, durante essa provação, o desânimo tomou conta do teu coração e a esperança desfaleceu, é tempo de você voltar a orar, dobrar os seus joelhos, levantar suas mãos ao alto dos céus, derramar-se em lágrimas, se humilhar e falar para o Espírito Santo de Deus vir tomar conta da tua mente e no teu coração. Que a sua mente seja renovada, a tua fé e as tuas forças avivada, para que você continue essa caminhada rumo a Jerusalém Celestial. Que a esperança não venha desfalecer dentro do teu coração. Não importa quantos anos você está orando pela libertação do seu filho. Não importa quantos anos você está orando por essa causa. Mas essas aflições terrenas não nos podem separar do amor de Cristo Jesus. Nós temos que estar com nossos olhos voltados para as coisas que vêm do alto dos céus. Porque tudo aqui nessa terra é passageiro. Essa vida terrena é passageira. E nós não podemos sair do caminho que nos leva e nos conduz a Deus. Qual que é esse caminho? É seguir os passos de nosso Senhor Jesus Cristo. Renuncia-se a si mesmo, nega-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga o Salvador. Não fique parado no meio dessa dor, dessa tribulação. Tudo de Deus tem um propósito em nossas vidas. Às vezes é para nós alcançarmos mais comunhão, um relacionamento mais profundo. É para que nossas raízes venham crescer para baixo e que os ventos contrários às lutas dessa vida terrena não nos venham tirar da presença de Deus.
Porque a maior esperança que nós temos, nós cristãos, é um dia estarmos com Ele na glória. Quando o Espírito Santo me trouxe para fazer essa campanha, Deus falou tremendamente no meu coração. A esperança tem que voltar aos corações. Precisamos voltar ao primeiro amor. Este é o verdadeiro avivamento espiritual. É que você ore em prol da sua vida espiritual. Porque quando a sua vida espiritual estiver bem, as outras áreas da sua vida também vai fluir, vai estar bem. Porque a palavra do Senhor nos ensina: buscai primeiro o reino do céu e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, quando você voltar a orar, ler a Bíblia, jejuar, Deus vai trabalhar em todas as áreas de sua vida, sentimental, financeira, na saúde. Mas primeiro faça a sua parte. Não deixe de ir para a casa do Senhor. Não deixe de entoar louvores para o Senhor dentro do teu lar. Não deixe de orar pela madrugada. Fale com o teu Deus e a esperança vai crescer no teu coração e você vai gerar uma grande experiência, um grande testemunho para contar. Porque você chegou ao vale da esperança. Você chegou na porta da esperança e o Senhor vai te tirar vinhas. O que representa essas vinhas? São bênçãos. É o agir de Deus no meio da adversidade. É Deus fazendo com o povo aquela proteção, aquele cuidado, aqueles livramentos que ele deu quando estava com o povo no deserto. Quando fez Josué vencer inúmeras batalhas e conquistar a terra prometida. E eles alcançaram a terra prometida. Mas nós hoje, espiritualmente, a nossa terra prometida é a Jerusalém celestial. E nesse último dia de campanha, o Senhor fala conosco, fala em nossos corações. A sua maior esperança tem que ser estar na glória. É essa a esperança que nós temos, é estar na glória com nosso Senhor Jesus Cristo. Ali todo pranto cessará, toda tristeza e todos os mal dessa terra não nos vai acompanhar até ali. E ali eternamente viveremos ao lado do nosso Salvador eterno, Senhor Jesus Cristo. E que essa esperança renasça no teu coração. Se você está um pouco disperso, o Senhor fala: desperta enquanto há tempo, retorne a fazer as coisas que você fazia para o Senhor, a jejuar, a evangelizar, a proclamar e exaltar o santo nome do Senhor Jesus Cristo. Este é o nosso maior objetivo de sermos cristãos nessa terra, é dar toda a honra e toda a glória ao Senhor Jesus Cristo. Porque o nome dele foi dado toda a honra, todo o poder e toda a glória. E nós cristãos, nós temos que exaltar o nome do Senhor Jesus Cristo. Não importa o momento de adversidade que passamos nessa vida terrena, o que ele fez por nós na cruz do Calvário, nós não somos merecedores. Ele, na cruz do Calvário, o véu se rasgou. Agora podemos dobrar nossos joelhos e falar diretamente com Deus. Temos a presença do Espírito Santo em nossas vidas, que é o Consolador. Na cruz do Calvário, ele abriu a porta do céu, que agora nós podemos viver eternamente. Valorize a vida eterna. Valorize o sacrifício vivo de nosso Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário. E você passará desse patamar espiritual. Você está estacionado aí. Não consegue, com os olhos da fé, enxergar o que Deus tem preparado para todos aqueles que o amam. Nenhum olho viu e nenhum ouvido ouviu o que ele tem preparado para nós. E ele tem dons espirituais para derramar sobre o seu povo. Basta que o seu povo se humilhe, clame e busque a ele com toda a sinceridade que há no seu coração. E que a esperança renasça na sua vida. Aquela esperança, aquela vontade de sentir o céu, de sentir a presença de Deus. Você que não é batizado no Espírito Santo, busque a Deus às madrugadas, que Deus vai te dar o dom. Peça o dom de discernimento espiritual, peça o dom de revelação, peça o dom de maravilha, peça o dom de profecia.
para que Deus possa usar você para ganhar almas para o reino dele, dentro da sua igreja, dentro da sua família, no seu trabalho. Tenha caráter de Cristo. Deixa que o Espírito Santo conduza você nessa terra. E você será também um canal de bênção. Porque Deus não mudou. Nós que mudamos. Quando deixamos de orar, de ler a Bíblia e de buscar a sua face e a sua misericórdia. E que a maior esperança esteja no teu coração. É estar com nosso Senhor Jesus Cristo na glória. Agora estarei fazendo, primeiramente, antes da minha oração, venho agradecer todos os administradores dos grupos evangélicos que eu faço parte, nos mais de 200 grupos, também nas mais de 200 páginas evangélicas do Facebook, dos administradores que estão aprovando a publicação. Agradeço também todos os irmãos e irmãs missionários, porque quando você compartilha um áudio de oração, você também é um missionário, que compartilham também esse áudio nos demais grupos com o qual não faço parte. Agradeço cada ouvinte, todos os irmãos que estão intercedendo e orando por mim também nesta campanha, e todos os 200 irmãos que recebem diretamente no seu privado essa oração pela linha de transmissão. Que o Senhor Jesus Cristo venha habitar no teu lar, que a presença de Deus esteja em tua vida, e que essa esperança de buscar a face do Senhor seja contigo todos os dias. Não perca a esperança no meio da tribulação e das aflições, porque nós servimos um Deus vivo, e nós um dia estaremos entoando os louvores com Ele na glória. Nossa esperança é sua vinda, o Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, até a luz da manhã raiar. Jesus sim vem. Esse louvor da harpa cristã. A nossa esperança é a vinda do Salvador. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Deus eterno, Deus amado, mais uma campanha para glorificar e exaltar o teu santo nome. E que o teu nome seja exaltado, Senhor Jesus Cristo, em todos os lares. Que nós possamos ter a esperança de um dia estar com o Senhor na glória, mesmo passando por aflições, provações nesta vida terrena. Sabemos que o Senhor não parou de agir e trabalhar ao nosso favor. O mesmo cuidado que o Senhor teve com o teu povo, o Senhor que tirou da terra do Egito, da escravidão, o Senhor continua tendo conosco nessa terra. Ó Deus eterno, Deus querido, ajuda-nos, ó Pai, a prosseguirmos adiante nesta caminhada rumo a Jerusalém celestial. Derrama sobre nós dons espirituais. Derrama sobre nós, Pai, um coração puro e sincero. Ajuda-nos, ó Pai, te agradar e te servir verdadeiramente, como filhas e filhos teus, Pai, que aguardam o cumprimento e as promessas da tua palavra. Nessas causas que nós temos entregado, Pai, nas tuas mãos em nossa oração, crendo que a nossa oração não é em vão, e o Senhor trabalha em silêncio, o Senhor trabalha a favor de todos aqueles que o amam, aqueles que têm um coração quebrantado e buscam a Deus com sinceridade. E nas nossas vidas veremos o agir sobrenatural de Deus quando nós abrimos nosso coração, quando nós nos humilharmos na presença de Deus e quando nós nos arrependermos e voltarmos para o caminho que nos conduz a Deus. Porque você tem que andar no caminho que conduz a Deus. Não pode desviar nem para a direita e nem para a esquerda. Olhe para as coisas que vêm do alto e deixe as aflições da vida terrena, porque vai passar, é passageiro. E a nossa esperança estará com Ele na glória, entoando louvores, bendizendo o teu santo nome. Mas nesta terra também, glorifique e exalte o nome do nosso Salvador eterno. Aleluia. Dai honra para quem merece honra. E toda a honra e toda a glória seja dada a Ele, o Senhor Jesus Cristo, a nossa esperança. Aleluia.
Glória a Deus eterno, Deus santo, e é esta a nossa esperança, estarmos com Ele na glória. Amém, Jesus.